O time titular do Flamengo estreia com vitória no Campeonato Carioca contra o Vasco pelo placar de 1-0. E eu vou falar um pouquinho sobre esse jogo durante esse vídeo. Então, antes de começar, já dá o like, se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos. Todo dia a gente tem vídeo novo aqui na hora do almoço. E eu vou falar um pouquinho sobre o que foi essa partida. Primeiro é importante a gente lembrar o contexto pré-jogo, né? O Flamengo começou a temporada, né? Começou o Campeonato Carioca jogando com o Sub-20, como já faz há alguns anos. Né, não lembro exatamente há quanto tempo que isso virou é, tradição já, assim, né? O Flamengo sempre começa ali os primeiros jogos, pelo menos os dois, três primeiros jogos. Quem faz é a equipe Sub-20 e depois vem o time principal. Esse ano existia uma especificidade, né? Existe uma diferença em relação aos outros pela questão do calendário. O calendário desse ano é completamente diferente dos anos anteriores. O Campeonato Brasileiro já começa daqui a agora menos de uma semana, daqui a 6 dias. Então, o campeonato que só ia começar lá em março, abril, né? Bem lá na frente, daqui a meses, passou a começar agora já. Então isso espremeu em muito o calendário. Além disso, o Flamengo foi até o Mundial, o que fez o Flamengo terminar o ano depois também. Então tudo ficou espremido. Com isso, o Flamengo só voltou a treinar na última terça-feira, né? Sem ser ontem, sem ser anteontem, no caso, na outra semana. Então o Flamengo foi para esse jogo contra o Vasco com aproximadamente 9, né, 8 dias de treino, de preparação. O que é muito pouco, o que tá muito longe do ideal. Por que que foi? Porque os times sub-20 não deu conta do recado nem de longe, assim, né? Tipo, o time conseguiu perder de 3-0 pro Volta Redonda, perdeu pro Bangu, se não me engano foi outro jogo, empatou com a Portuguesa. Então, se colocou numa situação muito difícil. O Flamengo entrou no jogo contra o Vasco como lanterna do Campeonato Carioca, correndo o risco de ter que disputar um quadrangular do rebaixamento. A gente imagina que o Flamengo muito provavelmente não seria rebaixado caso fosse para esse quadrangular, porque se colocasse o time minimamente ok contra esses times menores, o Flamengo consegue ganhar sem muita dificuldade. Porém, com o sub-20 estava realmente bem difícil. E por isso houve esse ajuste do planejamento, como tanto o BAP, quanto o Boto, quanto o Felipe Luiz falaram, que fez com que o time principal fosse para o jogo. E aí, quando falaram o time principal, né, o elenco principal vai pro jogo, eu imaginei que a gente iria com um elenco bem misto, né? Assim, com jogadores que quase não têm oportunidade para terem chance e fazer um jogo melhor do que o do Sub-20, mas longe de fazer um jogo bom. Essa era a minha expectativa. Porém, o Flamengo foi com um time misto, sem dúvida, não foi o time titular, não foi a força máxima, mas botou alguns de seus bons jogadores para campo, né? O Pedro jogou 45 minutos, Bruno Henrique jogou 45 minutos, o Plata jogou o jogo quase todo, se não o jogo todo, o Carrascal jogou ali um pouco mais de 50, 60 minutos, o Rossi jogou o jogo todo, o Léo Pereira jogou o jogo todo. Caraca, o Léo Pereira joga sempre, né, cara? É impressionante como o Léo Pereira jogou a temporada inteira passada, chega no primeiro jogo dessa temporada e está lá o Léo Pereira. Esse rapaz não descansa, me dá até uma agonia, assim, mas ainda bem, porque tem dado certo, não tem tido grandes problemas de lesão e tudo mais. Se está funcionando, ótimo. Né? Mas o Flamengo mandou um time misto. E mesmo com esse time misto, eu imaginava que o Flamengo teria problemas de entrosamento, de pouco treino, né? Algumas questões técnicas, de principalmente, né, o que eu achava que seria o maior problema era, obviamente, a questão física. O Flamengo teve muito pouco tempo para ter uma adaptação física à temporada, né? Porém, o que a gente viu em campo foi o contrário. O Flamengo muito bem. Muito, muito, muito bem. Fez um jogo de que não parecia, sinceramente, que o Flamengo estava aí há pouquíssimo tempo que tinha voltado a treinar há pouquíssimo tempo, não parecia que estava no início de temporada, não parecia que não estava bem fisicamente, né, no seu auge físico, porque os jogadores corriam muito, sufocavam o Vasco de todas as formas, o Vasco simplesmente não conseguia sair jogando. Passou um sufoco o jogo inteiro, né? E o destaque vai quase como sempre entre os jogos de Flamengo e Vasco, vai pro Léo Jardim, né? Que em certos jogos ele consegue agarrar tão bem que o Flamengo consegue não fazer o gol, e aí fica 0-0. No jogo de ontem ele basicamente impediu pelo menos, cara,
De cabeça eu vou lembrar pelo menos uns 4 ou 5 lances muito claros de gol, que ele fez defesas muito difíceis. E é isso, era pro Flamengo ter feito uma grande goleada. Mas não foi o caso. Acabou sendo só 1-0, um gol do Carrascal, um belo gol do Carrascal, né? Pegou de primeiro. O Carrascal é muito bom jogador. Assim, é um cara que a gente não tinha tanta expectativa, né? Se parar pra pensar na janela do ano passado, todo mundo tava muito mais focado no Samuel Lino e tal. Mas o Carrascal, cara, que jogador é o Carrascal, né? O Samuel Lino também achei que entrou bem. Só pra não parecer uma crítica a ele. Uma das grandes defesas, talvez a mais difícil que o Léo Jardim fez foi justamente no chute do Samuel Lino, que ele dribla bem ali, encontra um ângulo pra bater e bate muito forte ali no curto assim, do Léo Jardim e ele consegue tirar um defesaço. E tem um lance, né, que é importante a gente falar, que foi o lance da expulsão do Cauã Barros, que justamente pisou no Carrascal. É, e eu vi algumas pessoas, né, da torcida do Vasco, principalmente, reclamando muito. O próprio Diniz reclamou muito dessa expulsão. E assim, eu sempre falo, eu não tenho problema nenhum com choro, tá? Quem quer chorar, fica à vontade. Não me incomoda, eu acho até divertido. Eu sempre falo que o que resta a quem perde é chorar. Né? Falei muito isso na época da final da Libertadores. Agora, eu acho que as pessoas também têm que se preservar um pouco, não? Porque dizer que esse lance do Cauã Barros é qualquer coisa além de expulsão é loucura, na minha visão. O jogador tá passando sem bola, vai ganhar na corrida do cara, o cara dá um pisão na panturrilha. Gente, se você ver o vídeo, não é que ele deu um totó, que ele deu um trançapé. Não, ele dá um pisão. Ele se apoia na panturrilha do Carrascal. Ele literalmente fica apoiado na panturrilha do Carrascal. Isso não é pra expulsão? Alô? E aí começa, né? Tipo, aí, ai, mas contra o Palmeiras, o Pulgar, não sei o quê. Contra o Palmeiras, o lance muito mais parecido com esse do Calma Barros é o do Rafael Veiga, no próprio Carrascal. Se é pra começar esse malabarismo do choro, né? Então, assim, eu achei muito pra expulsão. Tanto que na hora eu tava vendo Tava vendo o jogo e aí um amigo meu mandou: vocês acharam expulsão, não sei o quê? Acharam pra vermelho? Eu falei: eu não achei pra vermelho, eu achei pra cadeia. Porque é muito pra vermelho. Ele literalmente se apoia na panturrilha do Carrascal. Ele pisa mesmo. Não é que ele dá um toquinho. Ele pisa de cima pra baixo. Eu achei, sinceramente, um lance indiscutível. Né? E aí, depois, com um a mais, o Flamengo continuou o mesmo expediente de pressionar, 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 pressionar. O Vasco já não saía mais pro jogo. Porque no primeiro tempo o Vasco ainda teve principalmente uma boa chance, teve outras, mas outra que eu lembro que ele foi na trave. Mas o grande lance foi aquele do GB, né? Que ele sai cara a cara, toca, a bola sai pelo canto esquerdo do gol do Rossi. No segundo tempo, depois da expulsão, isso para de acontecer, o Vasco para de atacar por completo e o Flamengo tem um jogo bem tranquilo. Apenas controla ali, busca, obviamente, vai tentar fazer mais gol, mas no que não consegue, apenas controla e leva o resultado de 1-0 para casa. É um resultado muito importante para o Flamengo, porque dá uma tranquilidade, né? Aquele cenário do quadrangular começa a ficar mais distante. Eu até imagino que o Flamengo não vá com o time titular. No caso, eu acho que não vai nem com o time principal pro jogo contra o Fluminense, deve mandar o sub-20, que, bem, a gente viu como tava mal, mas também tirou um pouco da pressão, vai jogar contra o Fluminense, que aí é completamente, a pressão tá toda com o Fluminense, precisa ganhar do sub-20 do Flamengo, e tem depois o jogo contra o Sampaio Corrêa, se fizer mais pontos ali, mais 3 pontos, que é um adversário bem mais acessível também, não há grande dificuldade de se classificar aí para as quartas de final do Carioca. Bom jogo, né? Assim, é aquilo. Era um jogo que tinha. A dificuldade estava muito no contexto. Dessa coisa do treino, do pouco tempo de pré-temporada. Porque ficar entre nós, ganhar do Vasco, nunca é difícil.